Início à segunda mesa. Vou chamar a Eliane Assis, que é diretora também do CRES, professora e assistente social, e Maria Aparecida de Evangelista do Nascimento do TJ. E também João Rafael, estudante de serviço social. Boa noite. Gente, assim, é inacreditável, né, como as manifestações da questão social alcançam a gente todo momento, inclusive no mês de maio. Né? Elas deviam ficar suspensas no mês de maio. E falar rapidinho, porque, na verdade, acho que a melhor parte do mês de maio é essa possibilidade da gente ouvir, né? Da gente ouvir os diferentes colegas, os diferentes estudantes que estão inseridos aí nos diferentes espaços socioocupacionais do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Eliane, eu sou coordenadora da Comissão de Formação do CRES, sou membro da Comissão de Saúde e da Comissão de Ética. Né? Dou aula em 2 universidades privadas no Rio de Janeiro e vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse nó, né, tão caro para nós, que é o estágio. Né? Quando a gente fala de estágio, eu acho que... Eu sempre falo para os meus alunos, das vezes em que eu supervisionei academicamente estágio, que todas aquelas palavras, chavões que eles ouviram a graduação inteira, que eu acho que vocês já devem ter ouvido poucas vezes, tipo ofensiva neoliberal, né? Reestruturação produtiva, diminuição das políticas públicas, todas elas começam a fazer sentido quando a gente fala de estágio. Né? Na verdade, o que a gente espera quando se insere num campo de estágio é ver a materialização dessas expressões que parecem transitar tanto pelo campo do teórico, mas que, na verdade, elas são apenas um reflexo escrito do real. Né? E o estágio tem que permitir essa possibilidade. Né? O estágio e a sua supervisão, eles são a expressão da indissociabilidade entre trabalho e formação profissional. Por mais que a gente viva um tempo de desmonte da qualidade do ensino, que a gente viva um momento de aligeramento da formação e de um esforço expressivo para se desqualificar aquele profissional que vai atender aos segmentos mais empobrecidos da população, a gente tem que pensar que o estágio é aquele momento em que a formação profissional se encontra com o exercício. Né? Para a Yolanda Guerra, né, que eu estava dando uma olhada no texto dela para a minha aula de ontem, a supervisão na condição de atribuição profissional contempla uma dimensão que é formativa. Isso parece chover no molhado, né? Dizer que o estágio faz parte da dimensão da formação, mas eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que pensar sobre isso. Eu me lembro quando eu era estudante, e aí eu consegui um estágio milionário, eu ia ganhar R$700. Né? Quando você é estudante, uma bolsa de estágio de R$700 é um estágio milionário, né, gente? Vamos combinar, ainda mais nossa profissão. E a minha unidade de ensino não assinou o meu estágio. E, claro, eu fiquei extremamente frustrada, muito nervosa, tudo mais, porque eu precisava do dinheiro, eu tinha o estágio e não podia ir. E, na verdade, a justificativa da minha unidade era de que eles não estavam contratando estagiário. Eles estavam contratando uma força de trabalho barateada, né, para trabalhar 30 horas semanais, porque eles não... para poder não contratar um trabalhador de fato. Eu acho que isso é um exemplo, talvez, pontual, né? Não sei quantas pessoas já passaram por isso, mas esse é um caminho para nós dialogarmos, assim, para a gente pensar que nem todo estágio é estágio. Né? Para a gente pensar que, mesmo com todas as dificuldades que vêm sendo colocadas para nós, para nos inserirmos nos campos de estágio, para recebermos estudantes como supervisores, nem todo estágio é estágio. Porque aquilo que se chama de estágio e não cumpre uma dimensão formativa, ele não pode ser considerado parte da sua formação profissional. Né? Então, a gente precisa ter esse compromisso. E, para nós, supervisores, fica a responsabilidade, né, de compreender sempre a supervisão numa dimensão teórica, ética e política.
né? Porque não existe estágio sem supervisão. E supervisão sem essas dimensões não é uma supervisão em serviço social. E, por isso, desculpa, e, diante disso, né, cabe a gente registrar que o princípio, né, do projeto do Código de Ética, que vai falar a respeito do compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com o aprimoramento intelectual. Por que isso? Porque não tem supervisor que não tenha sido obrigado a estudar, né? O supervisor, ele estuda porque ele está estudando mesmo, ele está tentando se qualificar, ou ele estuda porque chegou o estagiário. E aí, quando o estagiário chega, é aquele momento que você é obrigado a ir estudar, né? E no livro que o Felipe falou para a gente, né, esse do CRES, por isso que eu lembrei da Yolanda, porque eu estava lendo esse princípio ontem, a Yolanda nos chama atenção para a qualificação profissional, para a necessidade de qualificação profissional, porque a gente sempre fala da importância de se qualificar, e lá ela faz uma mediação que eu considero fundamental, especialmente quando a gente fala de estágio. Quando ela diz que não falamos aqui de qualquer qualificação, falamos aqui de uma qualificação que, no imediato, nos capacite para atender de maneira qualificada as demandas dos usuários. E na dimensão já deu? Não. E na dimensão mediata, que ela aponte para aquele projeto político que nos envolve, que nos cabe, né? De uma sociedade sem preconceitos, de uma sociedade, de uma nova sociabilidade, sem nenhum tipo de exploração. Então, eu queria fazer como é que eu vou fazer isso de maneira delicada? Queria que nós nos sensibilizássemos com relação à nossa qualificação profissional, né? Ela é importante, fundamental. Eu não seria coordenadora da formação e diria para vocês para não investir em qualificação profissional. Mas eu gostaria de chamar vocês para refletir que tipo de qualificação é essa, né? Lá, a Yolanda usa a expressão técnico adestrado, que não uma qualificação que nos transforma em técnicos adestrados, né, incapazes de refletir, com muita limitação naquilo que se refere à dimensão política e tudo mais. Ela fala para a gente procurar uma qualificação que caminhe no sentido daquilo que nós buscamos. E, dentre as estratégias de qualificação que ela aponta no texto, ela vai falar do quê? Dos fóruns de supervisores e da relação entre estagiário e supervisor. Então, eu penso que, quando a gente traz um estagiário, né, e aí falando mais com os profissionais presentes, quando a gente traz um estagiário para perto de nós, o que a gente está fazendo é indo ao encontro desse princípio que vai nos chamar à qualificação profissional, porque é um momento de aprendizado, né? É isso que essa dimensão que a gente precisa tratar, né? Ensinar e aprender são experiências indissociáveis do processo de supervisão. A necessidade de qualificação para a supervisão passa a ser a mediação necessária na preparação de profissionais aptos a realizar o seu trabalho. Nesse sentido, Guerra nos chama a atenção para a necessidade da qualificação que seja fundamentada em princípios que incida sobre a qualidade dos serviços prestados, sobre o aprimoramento intelectual e a materialização dele no cotidiano e no nível imediato, a ponte na direção dos princípios éticos que travejam o exercício profissional. O texto ao qual eu estou me referindo está nesse livro, tá? Que está vendo ali fora por R$20. Gente. Tá? Ao conjunto Cefes-CRES, com essa mesma diretiva político-organizativa e com a sua função precípua de fiscalização do exercício profissional, compete a tarefa de perseguir a garantia da supervisão direta de estágio, como atribuição privativa, conferindo ao mesmo tempo o que acaba conferindo centralidade na atuação de fiscalização para cuidar das garantias dos princípios éticos políticos, das condições éticas e técnicas do trabalho profissional e de acordo com a resolução Cefes 493 de 2006. Desse modo, se reconhece nessas referências a direção e a perspectiva que orientam este momento de imprescindível formação e do exercício profissional. Esse texto eu tirei da cartilha do Cefes, né, que diz que meia formação não garante... eu esqueci o título, não é bem esse? Como é que é?
Meia formação não garante um direito, né? Por que eu trouxe esse trecho da cartilha? Para poder reafirmar o nosso compromisso como CRES Rio de Janeiro, no sentido de perseguir uma formação profissional que seja baseada nos princípios que nós defendemos, né? Essa é a função do CRES. O CRES não tem por objetivo nenhum criminalizar qualquer que seja o profissional. O CRES está ao lado dos profissionais e ao lado da profissão. E, uma vez ao lado da profissão, é claro que nós vamos exigir sempre que a formação seja feita de maneira qualificada, não importando onde ela esteja sendo realizada. A toda e qualquer forma de precarização que passe perto do serviço social, o CRES está disposto a dialogar com essas pessoas, no sentido de tentar construir uma formação profissional que nos represente. Afinal de contas, somos uma categoria profissional que está na contracorrente, né, de tudo que está acontecendo por aí. E vocês sabem, quem aqui já está inserido no mercado de trabalho, sabe do que eu estou falando, o que é estar contracorrente diariamente. Do nível de qualificação que é necessário para isso, da necessidade de aprender as políticas sociais nas quais estão inseridas e de entender o movimento e a dinâmica do capital que incide diariamente no nosso exercício profissional, né? Então, essa é a perspectiva da fiscalização e orientação do CRES, né? Por isso, a nossa comissão de orientação e fiscalização, ela se chama de orientação e fiscalização, porque o objetivo, naquilo que se refere ao estágio, de pedir as listas, de ter os registros dos supervisores, não é fiscalizar por fiscalizar, é tentar garantir que se proceda, que se realize uma formação profissional de qualidade que possa ser um exemplo daquilo que nós defendemos no nosso projeto ético-político. Nesse sentido, eu não posso deixar de dizer aqui que vou contar uma historinha para vocês. Todo ano, quando eu pego as minhas turmas de primeiros períodos, que eu acho que agora eu vou parar de fazer isso, eu ouço a seguinte expressão: eu já era praticamente assistente social. Já sou assistente social, há muito tempo. Agora eu vim aqui só para pegar o certificado. E eu não sei, aí agora uma provocação, quantos de nós aqui já pensou isso, né? Aí é complicado, né? Quantos de nós já pensou isso, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, gente, não é problema nenhum você ter vindo para o curso porque você queria ajudar as pessoas a fazer um mundo melhor, né? Eu já estive desse lado, não vou negar isso. Porém, essa profissão não é assim, né? Essa é uma profissão que requer formação de nível superior. E esta formação de nível superior, ela encerra uma dimensão política que não pode ser desconsiderada. E por isso que não há possibilidade, não só por isso, claro, não há possibilidade de existirem por aí assistentes sociais que não tenham passado pelo curso de serviço social. E por isso, a formação de serviço social, ela demanda a troca de ideias, né? A Lúcia Barroco, no Código de Ética comentado, ela vai tratar da dimensão política do exercício profissional como sendo uma competência do serviço social, né? Ela vai lá nas nossas atribuições privativas, vai dizer que ser supervisor de estágio é uma atribuição privativa do serviço social. Você aí que gosta mais daquela psicóloga, né, do seu trabalho do que da sua supervisora, eu lamento, sua supervisora é a assistente social, né? Mesmo que a psicóloga seja legal, saiam com ela, vão tomar uma cerveja, mas quem te supervisiona é a assistente social. A gente não pode esquecer disso. E quando eu falo isso, parece de novo que eu estou tirando coisa da minha cabeça, mas é que quando você vai para o CRES, você vê cada coisa que você acha que não existia, que não era possível de acontecer e que acontece, né? E a supervisão de estágio, ela está inscrita como atribuição do serviço social, como responsabilidade nossa, desde a primeira lei de regulamentação da profissão, né? Então, desde 1957,
ela já aparece como uma das nossas competências, e depois ela vai ser chamada de atribuição privativa, né? Se considerarmos, né, que o aprimoramento intelectual incide na qualidade dos serviços prestados, então faz-se necessária a criação de espaços que oportunizem a formação em tais nas reuniões de estudo, na supervisão técnica e na supervisão de estágio, né? Essa, hoje, é a responsabilidade que a gente joga em cima da supervisão de estágio, né, como atribuição privativa do assistente social. Mas ela já está presente há muito tempo, né? Ela já surge há muito tempo, né? E no serviço social hoje, né, as tendências, infelizmente, que apontam no sentido do enfraquecimento da formação e, consequentemente, da supervisão de estágio, elas estão muito fortes, né? Elas estão muito latentes e tem sido cada vez mais difícil resistir a elas, né? E aí, nesse sentido, para poder encerrar e para a gente partir para o debate, eu gostaria de chamar todo mundo a se organizar e entender e tentar internalizar que é também uma competência profissional a formação política dos nossos estudantes, né? E dos supervisores. Por isso que nós nos posicionamos contrário a toda e qualquer formação que exclua a dimensão política. E nós entendemos que essa dimensão política ela se constrói assim, nesses momentos em que nós estamos juntos, né? Ela se constrói na supervisão de estágio, ela se constrói nos grupos de estudo que nós realizamos nos nossos trabalhos, ela se constrói nas palestras que nós participamos, nos seminários, nos eventos de curta e de longa duração, né? Eu sei que parece assim, que são tantas as atribuições que a gente tem. Nossa, eu já faço tanta coisa no meu trabalho, eu ainda tenho que fazer tudo isso. Tem, porque assim, para cada assistente social formado hoje, ele carrega com ele a responsabilidade, né, por manter o nosso projeto ético-político hegemônico e fortalecido, né? Então, nesse sentido, a fala era bem diferente, era bem maior, deve ter ficado confusa em alguns pontos, né? Mas a gente chegou nessas condições objetivas aí adversas. Eu vou encerrar minha fala por aqui, agradecer, né, os ouvidos atentos de todos, porque daí dá pelo menos para a gente abrir para o debate, para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, boa tarde. Seguindo, né, o boa noite da Eliana, né, que, na verdade, assim, eu atribuo até esse percalço que a gente teve para chegar aqui, eu acho que ele tem alguma relação com o tema, né, que como é difícil conseguir um estágio, né? Se bate em tantas portas, se perde tempo, né, andando, buscando. Então, acho que até serviu um pouco para retratar, materializar essa dificuldade, né, um pouco. Então, eu sou Maria Aparecida, né, assistente social, nesse momento, né, trabalhando no Tribunal de Justiça, né, do Rio de Janeiro, estou lotada na Vara de Execução Penal da capital. Tá? E venho aqui para falar um pouco da supervisão de campo. Então, o primeiro dado até que a gente traz, para vocês terem uma ideia, que a supervisão de campo ela não é menor ou menos importante que a supervisão acadêmica. Tá? Ela caminha par e par, lado a lado. Eu não conhecia a Eliana, conheci agora, né, nesse percalço no carro, e a gente leu o mesmo artigo. Mesmo livro, tá? Porque a sintonia do campo e da academia, ela tem que ser uma realidade, né? A gente sabe que é um processo de construção, né? Mas que ambos os supervisores, ambos os espaços têm que se colocar aberto para estar construindo essa relação. Tá? Eu tenho 27 anos de formada, e nesses 27 anos, desde meu primeiro vínculo de trabalho foi 1 mês depois da minha formação. 2 meses depois eu tinha uma estagiária comigo, né? Por uma escolha. Por quê? Se eu não tivesse estagiado, eu jamais seria assistente social, né? É condição sine qua non, né? Prioritária para a nossa formação.
Então, a gente tem que partir do princípio que ser supervisor não é um dom, é uma obrigação, é um compromisso profissional, né? Não é uma escolha. Acho que a gente tem que ter clareza disso, porque quando bate lá na porta o estudante ou a universidade buscando criar o campo, não quero, não gosto, não vou, e aí a gente vai ver que motivos, o que nos motiva, né, a negar um espaço que a gente precisou também. Acho que, no mínimo, né, é retribuir a formação, né, no mínimo. Mas, enfim, feita essa defesa, vamos um pouco aí para o papel, né? É no estágio do campo, né, de campo, que o graduando vai iniciar o seu contato com a chamada prática, né, e com a dimensão técnico-operacional. Essa dimensão ela não está descolada das demais, né, da teórico-metodológica e nem da ético-política, porque é um caminhar conjunto. Você, na técnica operacional, você vai estar aplicando, você vai estar usando a instrumentalidade, né, os instrumentos, aprendendo e observando como lidar com as questões, né, através do usuário, mas, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo a mediação, a correlação com a teoria que você recebeu lá e que não vai ficar esquecida, né? A teoria, na prática, não é outra coisa, ela continua sendo teoria, né? E é importante que a gente entenda que a teoria não se constrói sozinha, né? Por isso está aí a praxe. A gente tem o pensar sobre o fazer, e o fazer para pensar, né? Que se a gente não produz, nós que estamos no campo também não buscamos produzir e pensar o que fazemos, né, a gente vai cair no que a Yolanda coloca lá do profissional adestrado, né, naquele profissional da mesmice, da burocracia, do preenchimento de formulário, somente, né, do negar ou, né, aliás, usando o termo mais nosso, né, de eleger ou não aquele usuário para aquele benefício ou para aquele programa, né? Vamos ficar ali só aplicando os critérios de elegibilidade. E a profissão, ela ultrapassa, ela é mais do que isso. Então, essa relação com a academia é um desafio construir. Porque nem todas as universidades ou espaços estão abertos, né? E a gente tem uma questão do sobretrabalho, da sobrecarga, né, do trabalho que a gente faz. Mas é primordial que, dentro desse espaço de trabalho, a gente crie o horário, o tempo para estar buscando esse contato, porque ele é importantíssimo para a construção do próprio fazer do supervisor de campo, mas também, né, para o estagiário que ele está recebendo, para a formação desse estagiário. Eu costumo, quando seleciono, né, faço as seleções de estágio, colocar o seguinte: aqui a relação é uma relação de interesse total, tá? Porque, como a gente, pelo tipo de demanda de trabalho, muitas das vezes, nós não temos o tempo de ir à universidade buscar essa formação, fazer uma pós naquele momento, o estagiário ele vai estar trazendo aquela discussão da supervisão acadêmica. Então, os textos que são discutidos lá, existe uma obrigação de dividir comigo esse material, né? Vamos ler também, vamos discutir no encontro da supervisão e fazer a correlação lá no diário de campo. Esse diário de campo não é uma propriedade do supervisor acadêmico. Eu já tive algumas dificuldades com isso, que alguns supervisores acadêmicos, né, colocavam que não precisava mostrar o diário para o supervisor de campo, né? Eu digo que ele também é propriedade nossa. A gente precisa ter acesso às análises que os alunos fazem. E, assim, a nossa relação também é uma relação de não ter medo do que o aluno vai colocar, porque práticas equivocadas, se equivocarem no atendimento, a gente pode acontecer com qualquer um, porque antes de profissionais, somos humanos, né? E sujeitos a erro. E se a gente não tem acesso à análise que esse aluno faz, como podemos também repensar o nosso fazer? E
né, e superar aquele equívoco que possa ou não ter sido cometido, porque também a gente precisa conversar para esclarecer. Se é levado só lá e não é feito aqui, né, isso não acontece. Então, é importante esse espaço da supervisão como espaço de crescimento e de formação também, né, e da busca. Não dá, muitas das vezes, a gente sabe que o processo de trabalho está complicado para todo mundo. O mercado hoje ele está exigente na universidade, a produtividade, a cobrança chegou lá também, né? Os professores têm que produzir texto, têm que fazer projetos de pesquisa, uma série de coisas. E nós, no nosso espaço, temos que produzir também, né? Então, estamos ambos sobrecarregados. Mas, dentro dessa sobrecarga, ter um espaço de buscar essa interlocução com quem está fazendo a supervisão de campo é importantíssimo, para que a gente possa, de fato, caminhar junto, lado a lado, né, nessa situação. Então, cabe a nós do campo abrir esse espaço, né? E assim, não existe um momento ideal para que isso aconteça. Tá? Eu estou esperando a sala que vai sair e nunca que constrói a sala do assistente social. O espaço é pequeno, né? Não tem... Olha, não vai existir momento perfeito, tá? Porque a vida é dinâmica e, dentro desse dinamismo, é que a gente tem que inserir, deve inserir o estagiário. Tá? Para vocês terem uma noção, eu estou trabalhando numa instituição que é hierárquica, e quando eu entrei, eu me assustei. Num primeiro momento, eu fui lotada em vara de família. E aí, a chefia dizia que lá não poderia ter estagiário. Então, eu fiquei 3 anos sem ter o estagiário, mas procurando brechas para poder ter. Porque eu não entendia por que o serviço social não podia ter estagiário e o direito tinha. Né? Porque o que era usado é que a gente ia levar, era segredo de justiça. Tudo o que acontecia nos processos de família é segredo de justiça. E aí não podia, porque o estagiário ia levar essa situação. Eu dizia, mas os estagiários de direito levam. Não levam? Leva até o processo lá para a universidade dele. E aí? Né? E a brecha veio quando eu descobri que eu não precisava da autorização da minha chefia para poder ter o estagiário. Bastava que o juiz, a que eu estivesse respondendo administrativamente, sinalizasse com sim. E aí eu fui lá, doutor, né, eu quero abrir o campo, não sei o que, expliquei o que era. Não, pode ter, Cida, tem problema não. E assim a gente abriu, não sem conflito com a própria equipe. Né? Porque sempre tem dentro do grupo os profissionais que não querem, né? Que vão se sentir invadidos, o espaço é nosso. E aí foi muito interessante essa abertura, que nós éramos uma equipe de 10, né, lá, e quando eu abri, entraram 2 estagiárias, e eu conversei com as 2 o seguinte: a gente vai fazer nosso trabalho aqui, mas vocês vão ter que ter a capacidade de estar invisíveis nesse espaço. Entendeu? A gente vai no processo de trabalho, é uma condição, porque a equipe questionou muito essa presença e eu garanti que nós não vamos atrapalhar em nada o processo de trabalho de ninguém. E foi muito interessante, porque depois a própria equipe dizia para mim assim: ué, Cida, você não selecionou as estagiárias? E elas estavam lá. Eu falei, não, está aí, ó. Ela está ali no computador, a outra está aqui comigo atendendo, porque elas conseguiram fazer isso. E aí, então, no outro semestre, a outra colega resolveu abrir uma vaga. E assim, hoje eu não estou mais nessa equipe, e essa equipe está lá seguindo, recebendo estagiários. Manteve essa abertura do campo. Né? Eu saí dentro dessa instituição para um espaço de gestão, onde eu fiquei 1 ano e pouquinho, e uma das coisas, eu abri o campo de estágio lá. E a colega que hoje está ocupando esse lugar continua com a estagiária lá. Sabe? E agora a gente está abrindo o campo na VEP, porque não tem estagiário lá. E a gente está abrindo, está buscando abrir o espaço para ter o estagiário. Porque o compromisso, como eu falei, não é um dom, é um compromisso. É uma obrigação a gente contribuir com essa formação. Porque no serviço social, que é uma profissão interventiva, né, não dá para ter o diploma se você não tiver essa experiência. Tá? E, assim, colocando ainda
só mais um pouquinho, né, do livro aqui, do artigo, né, da Yolanda, eu achei muito interessante quando ela coloca assim, que para sobreviver ao cotidiano, temos que desvendá-lo antes que ele nos devore. E como que a gente faz isso? É com a formação permanente, né? É buscando realmente, se dá para fazer a pós-graduação, é estar estudando, mas é estar lendo, é estar fazendo os grupos de estudos, é estar sentando com o estagiário e vendo o que ele está lá na academia, o que ele pode estar trazendo para você. E outra coisa, assim, quando eu falei lá na relação de interesse, né, eu sempre opto por receber estagiários desde o primeiro estágio, com uma proposta de que ele faça todo o estágio comigo, né, lá no espaço que eu estou. Para quê? Para que haja produções teóricas sobre o meu campo. Coisas que eu não tenho braço para fazer, através do estagiário, a gente faz, né? E eu sou muito grata pela qualidade dos trabalhos produzidos ao longo desses anos sobre os espaços de trabalho por onde eu passei e que os alunos, hoje, colegas de tribunal, colegas na academia, em outros espaços, produziram, né? Então, assim, ao mesmo tempo, né, que é colocando esse compromisso nosso de abrir o espaço, de desvendar dentro da instituição, lembrando aí da importância do projeto de intervenção, tá? Porque o assistente social ele não pode estar no espaço apenas fazendo, sem pensar. O projeto de intervenção ele vai dar um norte, ele nos ajuda a pensar e repensar o nosso fazer. Não é um projeto que vai ficar lá, né, ad eterno, sem mexer, mas um projeto dinâmico que a gente possa estar revendo e vendo, até a partir da participação e da contribuição desse usuário. Outra coisa, assim, também, né, que não existe, aos estudantes, né, não existe nenhum estágio perfeito, tá? E nem supervisor perfeito. Vocês vão sempre estar lidando com questões que vão ser mais fáceis de ser conduzidas e outras mais difíceis e mais complexas, né? Mas é importante uma coisa, dialogue, procure dialogar com esse supervisor, tá? Vamos estabelecer a relação com a da academia, mas também vamos estabelecer uma relação aberta com o do campo. Escrever o TCC crítico sobre o campo que você esteja, dê a cópia lá para a instituição e para o seu supervisor também. Não nega essa cópia lá, não. Porque isso pode ajudar a instituição e aquele assistente social que está lá, rever. Ele pode até ficar meio zangado no início, né, que é o lado humano, mas, com certeza, isso vai ajudar a repensar aquele trabalho. Tá? Então, não fica para vocês, divida, né? E não tenham medo assim, né, aos colegas já formados. O estudante, que é uma coisa que é uma queixa para não receber, né, pergunta muito, dá muito trabalho, não sei o quê. Gente, faz parte, e é isso mesmo, né? Eu tive uma estagiária que eu dizia, pode perguntar, e era o tempo todo. Mas era o tempo todo, né? Porque a gente mal acabava um atendimento, um procedimento, mas por que você falou isso, você fez aquilo? E isso, para mim, eu não via como uma coisa chata, porque me ajudava até a ir construindo, muitas das vezes, né, o pensamento já sobre o caso, sobre a situação que eu acabei de ver, que encaminhamento eu poderia dar. Então, não ver, né, acho que tentar colocar um outro prisma, um outro olhar com relação a isso. Alguns podem até achar que isso é idealismo demais e tal. Talvez seja, eu sou uma apaixonada mesmo pela profissão, né? Gosto do trabalho e estou aqui para contribuir cada vez mais para que ela possa, né, estar fazendo e viabilizando os direitos conforme, né, o projeto ético-político preceitua. Sei que eu não os garanto, mas eu os viabilizo. Então, a gente está aqui para fazer isso e para pensar a profissão, né? Muitas das vezes que não seja de uma maneira acadêmica, mas de uma maneira teórico, prática, operacional. Porque, mais uma vez repetindo, não se esqueçam disso. Uma coisa não se descola da outra. E que a gente não se esqueça assim, que, com relação à formação, o conhecimento ele é dinâmico, ele não é estático, né? Eu me formei lá em 1988. E se eu tivesse parado lá
né? Talvez eu não tivesse avançado tanto que eu avancei como profissional, né? E não tivesse permitido também que quem passou e teve a oportunidade de ter passado pelos espaços, não pela minha presença, né, mas pela possibilidade do debate, da troca, do crescimento. Eu cresci muito, né, muito mais, talvez, do que esses estudantes todos que já passaram por mim, junto lá pela supervisão no campo. Tá bom? Também fico aberta para o debate. Na verdade, a gente faz um emaranhado, uma grande organização, mas, né, no momento está aqui. A prática, né, o campo é assim. Né, às vezes a gente planeja uma coisa e acaba acontecendo outras situações e a gente tem que fazer outra. Mas, enfim, estamos abertos aqui para o debate. Tá? Obrigada. Boa tarde a todos e todas, né, novamente, né, a plenária, os companheiros de mesa. Agradecer novamente pelo CRES, pelo convite, né, pela cuidade de compreender o papel do estagiário, né, nesse processo, né, de supervisão, né, uma vez que ele está organicamente no processo, né, que a Cida chamou de pensar e fazer, né, e aí eu cito a Boriola, né, e ela cita pensar, fazer, aprender, ser, né, ela coloca uma partícula passiva, né, no processo para a gente estar pensando, né, a reciprocidade, né, tanto do estagiário quanto, né, do supervisor, né, e é bacana, embora seja um texto, né, meio complicado, né, que a gente tem que dar uma lidinha com um olhar bem crítico, né, mas é bem interessante, né. Eu quero dizer que, para quem não estava aqui de manhã, né, repetir, sou João Rafael, né, da Conceição, sou estudante da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né, alguns falaram que era o UFRJ, não é, embora eu também tenha confundido há 4 anos atrás, quando eu entrei na universidade. Eu não sabia que existia Unirio, aí eu coloquei Unirio pensando que era o UFRJ, porque, né, uma formação básica de qualidade, né, causa isso. Então, e aí eu fui parar, né, e a rua é a mesma rua, a Avenida Pasteur, só muda o número. Eu pensei que fosse erro do SISU, né, mas não era. Né? E atualmente estou na coordenação regional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, né? Estou repetindo que tem gente que estava de manhã, só que também tinha gente que não estava, né? Só que eu estou aqui enquanto estagiário, não enquanto executivo. Então a minha fala aqui, né, vai ser enquanto estudante, né? Não enquanto, obviamente, um estudante militante, né? Enfim, mas não quanto entidade, né? Um pouco diferente do que foi o Felipe hoje mais cedo, né? Da companheira Maria Helena, e até na mesa de abertura também, onde eu estava também, né? Como é que eu estava enquanto entidade? Oi? Ah, desculpa. Foi citado aqui mais cedo, né, numa das perguntas, né, se existiria um boicote, né, do município, né, em relação ao campo de estágio. Vou falar para vocês que o maior problema do serviço social é o assistente social. Vocês acreditariam nisso? Então o boicote parte da própria categoria na maioria das vezes, não unicamente, né, mas na maioria das vezes, sim. Né, não existe dados, pesquisa, até porque ninguém assumiria publicamente numa pesquisa que não quer ter um estagiário. Né? Mas quando a gente bate na porta, né, de alguém, a gente ouve. Ouve ou não ouve? Não quero, por vontade própria. Né? Então, quando a companheira Cida fala que é um compromisso, né, é porque ela está assumindo um posicionamento político de estar contribuindo para uma formação de qualidade. Todo aquele debate que a gente estava fazendo. Né? E, para isso, ela mesma cita, ela se formou em um determinado período e continuou no processo de formação. Então, a gente tem que estar fazendo essa articulação, essa diferença, né, entre aquilo que é objetivo, né, do campo do concreto, da realidade, que foge, né, às nossas escolhas, e aquilo que é a nossa escolha, aquilo que a gente pode ser. Escolher, né? Acho que Marx fala muito bem isso, né? Quando ele dita que a gente é sujeito da história, mas não dentro de qualquer circunstância, né? Mas aquelas que são possíveis, né? Isso a Lúcia vai dizer no livro de Código de Ética, é ótimo, né? No livro de Ética, né, a Biblioteca Básica, né, que seria aquilo que é a liberdade, né, que é a possibilidade de escolha entre alternativas concretas. Né? Eu faço estágio no sistema prisional.
Um lugarzinho bem tranquilo de atuar. Muito tranquilo, né? Não tem nada de errado lá. Tudo mil maravilhas. Tudo de acordo com a lei de estágio. Tudo de acordo com o Plano Nacional da BEPS, né, de estágio. Tudo de acordo com o plano da Universidade de Estágio, né? Eu vou citar aqui, gente, que é muita coisa. Tudo de acordo com a cartilha de meia formação no Garante um Direito, tudo de acordo com o folder Estágio em Serviço Social, que é do CRES, né? Enfim, tudo de acordo com aquilo que a gente coloca como o ideal. Na terra do nunca, né? Então, e aí a gente tem que estar pensando, né? Enquanto estagiário, quando a gente chega no campo, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel? A gente está ali para quê? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, enquanto estagiário. Né? É uma pergunta básica. Né? Nós, enquanto sujeito, enquanto seres sociais, a gente é movido por finalidades. Né? Então, a gente procura, a partir daquelas finalidades, né, meios para alcançá-los. E, enquanto estagiário, isso não vai mudar. Ou você levanta da cama sem saber para onde vai. Não, primeiro você sabe para onde você vai, para depois se levantar. Mesmo que sonolento. Mas tu pensou. Né? Tu não pega o primeiro ônibus que tu vê para depois saber para onde você vai. Não. Então, a gente primeiro pensa, né? Descobre qual é a nossa necessidade, pensa numa finalidade e vai pensar nos meios. Enquanto estagiário, isso não pode ser diferente. Quando eu chego no sistema prisional, eu já tinha vindo de outras experiências. Né? Apesar da minha aparência, eu não tenho tanta pouca idade, ainda tenho, né? Mas não tanto, eu tenho 24 anos. Eu servi o Exército por 4 anos e meio. Dentro do Exército, para quem conhece um pouco alguma organização militar, a tônica que tem lá é a disciplina e a hierarquia. E aí eu saio do Exército, né, para poder fazer estágio. Por quê? Porque eu não estava conseguindo estágio no final de semana. Então, eu tinha um determinado salário, eu tive que abrir mão daquele salário, eu tive que perder. Uma vez eu falei privilégios, e aí me corrigiram, privilégio não, necessidade, que é a redução de comida. Foi o primeiro corte que a gente teve que fazer lá dentro de casa. Que eu sou pai de família, né? Para quem, apesar da minha pouca idade, aparência, etc. Né? E aí a gente teve que fazer redução. Para quê? Para eu poder me formar em assistente social. E aí eu chego na instituição, que não era o sistema ainda, era a Fundação Gol de Letra, que é uma organização não governamental, né, que é super conhecida, que é dos jogadores Raí e Leonardo, né, da seleção brasileira, etc. É uma ONG famosíssima, nível internacional. Né, e me deparo com um espaço realmente diferenciado de serviço social. Assim, aliás, de ONG. Tipo, com todos aqueles problemas que a gente fala da natureza de uma ONG, né, que é, né, a retração do Estado, né, com todos esses problemas, a contradição que tinha dentro ali era bem bacana, que tu podia desenvolver um trabalho. Mas aí o problema qual que era? O serviço social. É impressionante como que a gente vai mudando de lugar, né, mas a tônica, eu recém-saído do Exército, dentro da fundação, a tônica que regia dentro do serviço social era disciplina e hierarquia. Eu não podia falar qualquer coisa que pudesse questionar uma ordem. Né? E isso dentro de perspectiva crítica. Né? A pessoa ainda rebatia criticamente. Bonito pra caramba o discurso. Mas, na prática, aquela teoria que ela estava falando não tinha nada a ver com aquela prática que ela estava fazendo. Era uma outra teoria que estava embasando a prática dela. Até porque, na prática, a teoria outra, isso também é uma teoria. Não é? Então, quer queira ou quer não, todas as nossas escolhas vai ter uma teoria, um posicionamento ético, um posicionamento político por detrás. Né? E aí eu resolvi, né, com todas essas questões, né, eu resolvi, porque era 30 horas, era um emprego, né, e eu resolvi ir para o sistema prisional porque eu queria mais tempo para poder militar, mais tempo para estudar, mais tempo para ter convívio familiar e etc. Né? E não podia porque o serviço social não me permitia. Eu queria ir no CBAS, para eu poder ir eu tive que negociar
e voltar e fazer uma oficina. Beleza, show de bola. É isso mesmo, acho que tem que ter um retorno, né? Mas, quando eu quis ir para um outro evento, eu fui ameaçado de ser mandado embora. Ué, que processo de formação é esse, que só se limita ao exercício cotidiano e rotineiro? Eventos também fazem parte do processo de formação. Não? E aí apareceu a oportunidade do sistema prisional, que era uma prova. Eu fiz, não estudei nem nada, dei uma sorte do caramba, que era múltipla escolha lá, chutei aquilo e passei. Né? Não, mentira, gente. Teve um... não rolou aquele tipo ideal que a gente queria, né? Mas rolou alguma coisa, né? E sem contar que caíram questões que a gente acaba aprendendo quando a gente está participando de determinados espaços, como a comissão do conselho, né, como a militância do movimento estudantil, de qualquer outro movimento social, caem questões assim. Por mais que pareça que não, tu consegue ter uma sacada diferente. E aí eu passo e chego no sistema prisional, né, dentro do Instituto Penal Vicente Piragibe, com 3.000 internos e 3 assistentes sociais para atender. Tranquilo. Bem mole da gente controlar isso, né? Não tem problema nenhum, bem fácil. E... calma aí, rapidinho que eu me perdi aqui. Tá. E chego lá, né, com todas as condições, me deparo com 3 assistentes sociais formados em universidades diferentes, né, em tempos diferentes, cada uma com uma determinada apreensão do que é o serviço social, né, do que é a prática. E uma seria a minha supervisora de fato, né, a qual eu tenho pouquíssimas divergências, né, faço muito poucas perguntas a ela. E isso é ruim, assim, eu vejo isso muito como ruim, porque eu fico muito calado, né, e observo, e dentro do sistema, isso consegue ser ainda pior. Eu estou fazendo autocrítica, gente, só para dizer assim. E dentro do sistema, tudo é muito burocratizado, rotineiro e limitado. Para vocês terem ideia, eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atribuições, competências do serviço social dentro do sistema que foram inscritos em 2002. A gente está em 2015, né, e continuam as mesmas, né? Então, se a gente vê numa sociedade, né, como a própria Cida, né, falou, esqueci o nome dela, e a Eliane também, esqueci o nome dela, coisa feia, né? A dinâmica da vida, ela é muito acelerada. Enquanto você, em 13 anos, muda completamente a forma de pensar uma determinada instituição aqui fora, dentro do sistema ela permaneceu a mesma. Só que houve um processo conjuntural aqui fora que mudou lá dentro, que é o processo da criminalização da pobreza, criminalização dos movimentos sociais e intensificação do aprisionamento, né? A prisão por excelência, né? Por isso que eu não gosto muito do termo Estado penal. Eu prefiro Estado prisional. Porque penal, o próprio conselho, se você cometer algum tipo de infração, ele pode te atribuir uma pena, mas ele pode não te prender, óbvio, né? Só que o judiciário hoje, né, dentro das políticas que a gente pensa, prefere prender, enquanto a gente tem 300 outras formas de políticas, de medidas, aliás, punitivas, né, que a gente poderia estar reduzindo o quantitativo e estar melhorando o índice, né, de reincidência, etc., etc., reduzindo. E isso são questões que, dentro do estágio, se rebatem, né? E, pelo meu ver, a gente pouco discute isso dentro do sistema. Seja em nível ali, local, do Instituto Penal Vicente Piragibe, seja enquanto nível de coordenação de serviço social, que é a que tenta, né, fazer com que todas as ações do sistema sejam uniformes, que é uma... Gente, nem falei direito. Que sejam uniformes. E acabam não sendo,
Porque ficam tanto no discurso e, na prática, acabam fazendo outra coisa, sem contar também as condições de trabalho de cada um assistente social ali, né? Você tem assistentes sociais que são concursados e tem assistentes sociais que são contratados via OS, organização social. E isso muda completamente a forma do diálogo, seja com o diretor, seja com o secretário. Né? O concursado, se ele bater o pé, pode ficar por isso mesmo, no máximo abrir uma sindicância, ele responder, não vai ser punido nem nada. Beleza, bola para frente. E o contratado? E o contratado? O que ele pode fazer? Mas aí é que entra uma questão que eu, enquanto estagiário, tentei problematizar e quase fui apedrejado, das poucas vezes que eu falo. Tem uma determinada assistente social que ela é concursada no DEGASE, né, que é a medida socioeducativa, e contratada lá. E aí foi engraçado que, quando a psicologia, né, veio falar com a gente de uma possibilidade de uma paralisação das atividades, ela falou que ali ela estava enquanto contratada, que sabia daquelas condições e que, portanto, não poderia reivindicar nada de diferente daquilo que ela foi contratada. E aí eu virei para ela, mas o problema lá no DEGASE, na greve, não era os contratados que não queriam parar? Então o problema aqui é a senhora? E aí eu quase apanhei, né? Mas acontece. Enfim. Né? E aí, outra coisa interessante também, que é quando eu falei, né, que o problema do serviço social acaba sendo o serviço social, quando eu chego na unidade, a minha supervisora não queria me receber, porque são 3.000 internos e o trabalho era muito árduo, né, com os próprios internos, ela não queria ter um trabalho extra. E é isso que a gente acaba pensando na maioria das vezes. A minha fala está terminando, então eu vou acelerar um pouco aqui. Né? Então, eu vou ler aqui um documento, vou mudar um pouco minha fala, tá, gente? Eu vou ler um documento que eu fiz, né, um resumo, na verdade, de um texto da Buriola, se chama Supervisão e Serviço Social, Supervisor, Sua Relação e Seus Papéis. É da editora Cortez, de 2003. Um dos poucos livros de serviço social que tentam discutir a supervisão, né? Tentam. E aí, eu fiz, né, aproveitei um dos poucos momentos de reflexão que a gente teve, tanto lá na época da Fundação, que isso aqui é um texto da Fundação, né, que eu li quando eu estava na Fundação, e tentei também problematizar lá na Fundação e também no sistema, que eu escrevo assim: é preciso ter em mente qual o objetivo que se quer com o estágio, para, a partir disso, estabelecer os meios para alcançá-lo. Antes, se precisa indagar: quer formar um profissional crítico ou reiterativo da ordem? Um profissional crítico, criativo e compromissado com o projeto hegemônico da profissão, ou alguém para ser utilizado como mão de obra barata? Se for um profissional crítico, criativo e compromissado, como promover? Isso aqui é o tal do cri-cri-com-com que a Marilda fala em 92. Renovação e conservadorismo. É 92? 82? Não, renovação que ela fala. Enfim, lá atrás. E se for um mero burocrático e paliativo às funções da instituição empregadora e a estrutura social vigente, como fazer? Se o objetivo é um profissional crítico, é preciso situá-lo como sujeito da ação, dispor de horizontalidade real, demonstrar as alternativas para a construção de uma identidade profissional autônoma e possibilitar ambiente periódico de reflexões e problematizações, além de espaços diários de aprofundamento teórico. Se o objetivo é um profissional burocrático, basta inseri-lo em uma dinâmica rotineira, pouco reflexiva e vertical, podendo esse processo ser mistificado ou não, intencional ou não, pela ação do supervisor ou da lógica da instituição empregadora. Esse texto aqui eu fiz para dar uma catucada na minha supervisora primeira, né? Pode ver que tem algumas partes aqui que afronta, mas ela leu, achou tão bonito, queria até publicar isso, mas em momento algum fez autocrítica. Mas acontece também essas coisas. Né? E aí, né, para poder terminar minha fala, que já está encaminhando,
A Marilda, ela fala, há muito tempo atrás, que é preciso a gente tomar um banho de realidade brasileira, né? A gente precisa compreender que a dimensão teórica e metodológica ela não é superior a nenhuma das outras. Todas as três são super, hiper, ultra importantes. No entanto, porém, todavia, mas, sem teoria, sem crítica, a gente vai reproduzir o que está aí. E, se o projeto ético-político, a gente tem noção que ele é a contramão dessa sociedade, se a gente está no cotidiano e ninguém está reclamando do que você está fazendo, alguma coisa pode estar errada. Alguma coisa pode estar errada. O projeto ético-político, ele requer um embate cotidiano. Se não tiver embate, alguma coisa pode estar errada. Porque talvez tu esteja numa instituição maneira, com um monte de assistente social, lutador, pá, né, viabilizando bastante direito, né, aí o bagulho fica mais tranquilo. Mas não é isso normalmente que a gente encontra no cotidiano. Então, eu deixo a minha fala aqui, tem muita coisa para falar, né, perguntas para quem quiser fazer sobre o sistema, sobre mais questões do meu cotidiano também, né? Mas a minha reflexão é um pouco nisso, né? O papel do estagiário dentro do processo de formação, ele não pode ser um processo vertical, né? E aí, lembrei de uma questão aqui que é interessante, né, que foi durante a fala das companheiras, né, que, enquanto militante, né, eu não posso defender, né, que só o ensino ele dá conta do processo de formação, né? Até o nosso próprio Código de Ética ele fala da necessidade de articulação com os movimentos sociais. E o movimento estudantil ele é um movimento social, por mais que ele seja um movimento policlassista, né, etc., etc., mas a gente dá um viés classista para ele e ele vai na linha, né, da classe trabalhadora, né? Então, quando a gente defende um determinado projeto de universidade, determinado projeto de educação, determinado projeto de formação, a gente está vinculando tudo isso ao movimento real da sociedade. A gente está querendo dizer que, sozinho, não conseguimos fazer nada, transformar nada, mas, coletivamente, a gente consegue. E, sozinho, né, o máximo que a gente pode fazer é levar indagações para outras pessoas, coletivamente refletirem e retornar para o nosso espaço e estar fazendo com que o usuário não sofra um processo, né, de desqualificação do atendimento, né? Como a Cida muito bem fala, nada pode ser motivo para você atender mal um usuário. Nada pode ser motivo para você não olhar para o usuário. E com 3.000 presos, eu vejo assistentes sociais de cabeça baixa no atendimento. E isso é muito complicado. É o mínimo que a gente pode fazer, é olhar para outra pessoa quando a gente conversa. Esse é o mínimo. E isso é uma violação ética, sim. E a gente pode responder no CRES e até na justiça, talvez, depender do viés legalista aí que a gente possa estar fazendo, né? Então, deixo aqui minha fala, minha contribuição nesse sentido, né? E vamos para o debate aí.